Olá pessoal, professor Bruno aqui mais uma vez, agora para a nossa aula 9, para falar de regeneração, cicatrização e fibrose. Muitas coisas que a gente já viu, né? Vocês já entenderam com esse processo a partir da inflamação, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo em alguns detalhes, tá? Então a gente vai ver esses conceitos e como que são essas características macroscópicas e microscópicas dessas lesões, tá? Então a gente sempre parte da que tem uma lesão celular, que vai gerar uma inflamação e depois dessa inflamação, por meio de recrutamento de células a partir de citocinas, interleucinas, ativação dos linfócitos B, linfócitos T, recrutamento de célula, ativação de fibroblastos, né? Nós temos então ou a regeneração do tecido, que vai ser a substituição do tecido perdido com um outro da mesma função, e depois a cicatrização, né? Que é a substituição do tecido perdido por um tecido conjuntivo sadio, tá? Então são situações totalmente diferentes. E essa fibrose, ela pode acontecer na cicatrização e vai acontecer, só que ela pode acontecer de forma exacerbada também se tiver um estímulo a mais ou se demorar para ocorrer a reparação tecidual, ok? Então, olha só, nós temos um tecido normal, aí tem uma leve lesão e aí vai ter uma regeneração. O tecido volta ao seu estado normal. Quando nós temos uma lesão grave, com perda grande de tecido, vai formar, então, uma cicatrização, que é um tecido fibrótico. E aí acaba, então, sendo reposto um tecido que não tem a mesma função daquele que foi perdido, tá? Então, quando a gente fala de regeneração, nós temos então a proliferação daquelas células da mesma função, que vai ser liberados fatores de crescimento, né? Geralmente pelas células tronco, células estaminais, né? Que vão fazer com que essas células cheguem na fase madura e exerça a mesma função daquelas que foram perdidas, tá? Então, geralmente vai ter aí uma replicação do DNA, sínteses celulares, né, que vão ser realizadas cópias daquelas células que foram perdidas. Então, são células iguais a que foram perdidas, tá? E claro que a gente está falando aí que existe uma autorregulação desses fatores de crescimento, né, a partir da diferenciação de células troncos e os fatores de crescimento que são liberados, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, a pele está sempre em constante divisão, mas também, se tiver uma lesão muito extensa, pode ser necessário um tecido de fibrose para conseguir fechar a ferida e aí não ter essa reepitelização, essa recuperação de forma regenerativa, e sim de cicatricial, tá? Então nós temos lá células troncos em todos os órgãos, viu, gente? Todos os órgãos têm células tronco, tá? Então teve uma lesão, vai acontecer então uma proliferação dessas células adjacentes por meio dos fatores de crescimento celular liberados pelas células tronco. Então vai ter um aumento do número dessas células e depois a diferenciação dessas células para o tecido que era da mesma função do que se perdeu. Mas vão ter células que não participarão dessa reorganização. E aquelas que tiverem excesso serão aí ativadas para que ocorra uma apoptose, que é a morte celular. Nós vimos, né, na aula 8 somente necrose e apoptose, tá? A morte programada das células, tá? Lembrem-se desses fatores. Não vamos entrar aqui nele agora. Tá? Então, quais são os fatores de crescimento? Então, nós temos fator de crescimento epidérmico, fator transformador de crescimento alfa, fator de crescimento endotelial, né, vascular, fator de crescimento hepatócito, né, do hepatócito lá no fígado, fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento de fibroblastos, né, e fator transformador de crescimento beta e o de crescimento ceratinócito, né? Então, olha quantos fatores de crescimento são liberados pelas células tronco, que vão aí desde regeneração e de proliferação de células da pele até do fígado, tá? Matriz extracelular e etc. E esses fatores de crescimento, eles são liberados de forma autócrina, que a própria célula que produz recebe esse fator de crescimento e começa a se proliferar. Parácrino, quando vem de outra célula vizinha e se liga a essa outra célula e aciona a sua proliferação, ou endócrina, que vem lá, né, de outro sistema, de outra célula distante, que vai ter esse mesmo efeito. Então, o que a gente observa aqui? Né, a ação autócrina, a própria célula que produz esse fator de crescimento tem receptor para ele e começa a sua proliferação. Ou quando é parácrina, uma outra célula vizinha produz esses fatores de crescimento e a célula
que vai ter esses receptores também, que é a vizinha dessa outra, vai pegar esses fatores de crescimento e utilizar para a sua proliferação. Agora, quando é endócrino, pode vir lá, né, de outro sistema, de outro lugar, por via hematógena, chega nessas células e acabam realizando aí essa proliferação. Tá? Então, quando a gente fala de cicatrização, nós temos que lembrar, a partir de uma lesão, vai gerar hemostasia, a inflamação aguda, a proliferação celular por meio desses fatores de crescimento a partir das células troncos de cada órgão, de cada sistema, e depois o remodelamento lá na cicatrização. Tá? Então, nós temos aqui a lesão, vai ter hemorragia, vai ter agregação plaquetária, vai ter formação de coágulo, depois vai ter a retirada desse coágulo, dessa fibrina insolúvel por meio dos macrófagos, vai formar uma escara. Por baixo dessa escara começa, então, a diferenciação celular, tá? Que pode gerar um tecido de mesma função. Agora, se tiver uma lesão muito grave, vai ter lesão fibrótica e aí vai formar uma cicatrização, né, que não tem a mesma função do tecido anterior. E nós temos, então, a cicatrização por primeira intenção, que essa regeneração aí com mínima de cicatriz, tá? A partir de uma incisão cirúrgica, um ponto cirúrgico. E a de segunda intenção é quando não tem como fazer sutura. Ou a infecção está muito grande, ou o tecido de granulação está muito grande. E aí você tem que deixar a reestruturação tecidual e remodelamento ocorrer de forma natural. Então, primeira intenção, tem ponto de sutura para aproximação de borda, tá? Até ocorrer o fechamento, cicatrização, e aí gera a cicatriz e você retira esse ponto. E a cicatrização por segunda intenção, não tem como fazer esse ponto. A ferida é muito grande, ou tem muita infecção, ou tecido de granulação, ou às vezes até neoplasias muito disseminadas. E aí, então, você vai deixar com que esse tecido aqui faça, então, a sua coagulação, depois a transformação de fibroblastos em miofibroblastos para contrair essa ferida, até aproximar essas bordas, para que então ocorra a cicatrização, concluindo ali o reparo tecidual. E geralmente aqui, esse tecido de fibrose não tem a mesma função do tecido anterior. Então, olha só aqui essa extensão da lesão. Não tem como você dar ponto nisso aqui. Então, vai começando a formação de várias proliferação de fibroblastos, colágeno tipo 3, né, uma forma bem desordenada. Vocês estão vendo aqui, né, nessa imagem de histologia. Então, esse tecido macroscópico que a gente está vendo na perna desse cavalo é essa bagunça que está aqui, mas na tentativa de fazer o reparo tecidual. Tá? Então, olha, fatores que vão interferir nessa cicatrização. A infecção, né, porque destrói, aumenta a inflamação, aumenta o fluxo sanguíneo, mas aumenta a inflamação, aumenta dano celular, aumenta edema, aumenta a apoptose, aumenta a necrose. Diabetes também, né, não deixa ocorrer a proliferação, a mitose das células para que ocorra o reparo tecidual. Então, o animal desnutrido não vai ter proteínas, não vai ter minerais, não vai ter vitaminas para fazer a multiplicação celular, gerar ATP para que ocorra esse reparo tecidual, e também com o uso de glicocorticoides, né, que inibem a produção dos fatores de crescimento beta, que aí diminuem a fibrose. Por isso que é tão importante não usar glicocorticoide quando tem um animal com ferida, porque ele impede essa liberação dos fatores de crescimento beta. E aí compromete a multiplicação celular e a cicatrização. Tá? E ainda nós temos a má perfusão, né? Fatores aí que interferem, às vezes é uma lesão muito grave, como pressão por tecido fibrótico, neoplasias, né? Fatores mecânicos também, que pode ter aumentando a pressão. Às vezes você põe uma faixa, achando que está fazendo bem, você pôs pressão demais, você gera uma isquemia e acaba comprometendo ainda o tecido, gerando hipóxia e morte celular, necrose, tá? Corpos estranhos também, né, que impedem aí, por exemplo, até o fio de cabelo, pelo, pode ser um fator de corpo estranho que impede o fechamento das bordas da ferida, e o tamanho também da extensão da lesão, né, vai ser aí um fator determinante para o tempo de recuperação, tá? E no caso da fibrose, olha só, é essa cronicidade na lesão, né? O tecido ou perdeu grande quantidade de tecido, infecções recorrentes. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma formação excessiva desses fatores de crescimento, interleucinas, né, que vão aumentar a produção de migração de macrófagos e plaquetas para aquele local, né, e também
a proliferação de fibroblastos. E aí, por não combater essa infecção e esse fator causal da lesão, começa a ter o tecido de fibrose. Então, olha o que a gente tem. Tem uma lesão tecidual, né? Esse reparo da inflamação vai ser contido, vai começar a ter um mecanismo de reparo, tá? Porém, se ele se tornar crônico demais, vai ocorrer a liberação dessas interleucinas, né? Interleucina 13, o fator de crescimento beta, né? E aí aumenta essa migração de plaquetas, macrófagos, né? E vai gerar aí o estímulo de fibroblastos para gerar então essa fibrose, um tecido que não tem nada a ver com a função daquele que se perdeu, e a gente já falou isso algumas vezes. Então olha só isso daqui, um fígado, né, cheio de fibrose, ó, né? Tá vendo esses pontos mais esbranquiçados aqui? Tudo é fibrose. Então, os hepatócitos foram substituídos por fibroblastos. Então, não tem função, não consegue produzir bile, não consegue metabolizar nada, não consegue, né, hidrolisar nada. Tá? Olha só essa imagem aqui abaixo, um ponto de fibrose gigantesco dentro do fígado. Tá? Não tem função nenhuma. Mais fígado lesionado, olha aqui, todas essas áreas mais rosadas é lesão, é área de fibrose. E olha quanto infiltrado celular de macrófagos e linfócitos T helper, tá? Então, ó, fibrose em todos esses espaços aqui na ponta das setas, em E, com infiltrado celular, tá? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula. Não deixem de mandar suas dúvidas lá no Fale com o Seu Mentor e também ler o material das aulas, né, que está bem maior do que esse aqui, tá bom? Aqui a gente só tem 30 minutos, mas lá fica um material com muito mais informações nos slides, mas tem Saiba Mais, tem também os fóruns, né? Não deixem de fazer, de trocar ideia, e a gente vai trocando ideia por lá também, tá bom? Até a próxima!